Saudações, pessoal! Saudações uma vez mais, reunidos para trabalharmos um novo tema que vai nos auxiliar em nossa vida, em nossa caminhada, em nosso dia a dia, em nosso progresso espiritual. O tema que eu trouxe para que nós possamos refletir juntos é: aprenda a perdoar verdadeiramente. Mas antes, eu peço para que vocês se inscrevam em meu canal, ativem o sininho, dê um joinha, um like e compartilhe também esse vídeo com aqueles aos quais vocês acreditam que ele também vai ser uma contribuição. Então vamos lá. Nós já sabemos que nós estamos aqui para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos nos lapidar, para que de uma forma geral nós possamos ser pessoas melhores. Aí se encontra a questão da evolução, é o nosso propósito de estarmos aqui e agora. Antes de nós estarmos aqui encarnados, ou seja, nessa roupagem física, a nossa consciência ela já sabia mais ou menos aquilo que a gente precisaria passar para a gente de fato aprender e assim evoluir. Vou dar um rápido exemplo para vocês. Se eu muitas vezes preciso aprender ou vivenciar como é liberar o perdão, eu venho aqui com esse propósito de lapidação dentro do meu ser, dentro do meu espírito, fazendo com que pessoas apareçam no meu caminho, enfim, para que eu possa liberar esse perdão. A questão que muitas vezes nós não conseguimos compreender, mas que é extremamente importante e fundamental, é que muitas vezes nessa lapidação das nossas virtudes, como a paciência, liberar o perdão, ser menos raivoso, raivosa, melancólico, amargurado, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Quando a gente precisa se lapidar dentro das nossas virtudes, em ser menos orgulhoso, ser mais humilde, menos egoísta e mais empático, nos é colocado um modelo muitas vezes por meio de religiões. E eu quero abrir um parênteses aqui, sempre lembrando que as religiões elas nos auxiliam a ter um norte, mas muitas vezes por meio de religiões ou por meio até mesmo dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que são interpretados de uma forma errônea, a gente faz e segue um caminho um pouco deturpado. Como assim? Vou explicar para vocês. O que acontece muitas vezes é que nós temos ali um ensinamento, como por exemplo, você tem que perdoar, né? Se alguém te machucar, você tem que relevar, né? Dar outra face. E aí o que a gente acaba fazendo é esquecendo do nosso propósito. Vejam bem, se nós estamos aqui para aprender a nos lapidar dentro das nossas virtudes, isso significa que o aprender a desenvolver essas habilidades ou desenvolver as nossas virtudes é um processo. E esse processo diz da nossa evolução. Então, muitas vezes o que acontece é que nós sentimos e por meio das nossas emoções que nos foram dadas como ferramentas divinas para o nosso processo de evolução, é por meio das nossas emoções que nós elaboramos e assim nós conseguimos, por exemplo, liberar o perdão para outra pessoa. Muitas vezes o que acontece é que muitas vezes nós reprimimos o que nós sentimos. Muitas vezes nós escondemos, nós abafamos e simplesmente não entendendo o propósito de tudo isso e simplesmente dizendo, bem, eu tenho que fazer isso. Então, existe aí dentro deste processo uma tomada de consciência da importância de nós olharmos as nossas emoções como as nossas aliadas para a gente conseguir chegar no nosso propósito final, que é o quê? O perdão.
a melhoria de nós mesmos. Então, o que a gente sempre observa é que, obviamente, que eu estou dizendo que nós temos que seguir um caminho, os ensinamentos, por exemplo, do nosso Mestre Jesus. Claro que a gente tem que perdoar. Claro que a gente tem que ser mais pacífico. Claro que a gente tem que ser menos orgulhoso. Mas eu não posso negar um acontecimento, alguém que me bate vai doer. Eu não posso negar que isso me doeu. Eu não posso simplesmente falar, então tá bom, eu sigo. Porque tudo aquilo me causou uma emoção. E assim são com as nossas feridas emocionais também. Então, o que eu faço? Eu elaboro, entro em contato, ressignifico tudo isso e entendo, por meio da tomada de consciência, a importância de eu chegar nessa lapidação das minhas virtudes. Eu espero que esteja fazendo sentido para vocês. Porque seguindo essa linha de raciocínio, o que acontece é que, se nós já fôssemos espíritos prontos, digamos assim, o que é de fato que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra? Que ainda é um planeta de provas e expiações, aí galgando para a regeneração, mas que ainda assim trabalhamos com as nossas imperfeições para o nosso processo de evolução. Não faria sentido. Então, se fosse tão fácil eu vir alguém me machucar, eu liberar o perdão, alguém me humilhar e eu simplesmente não sentir, entendam que eu tô querendo trazer a importância do sentir das nossas emoções, da elaboração das mesmas. Se fosse assim, seríamos iluminados, assim como grandes avatares que vieram. E qual o propósito de estarmos aqui então? Não faria sentido. Faria sentido nós estarmos em outros planetas. Então, o que eu quero que vocês comecem a pensar é que não podemos negar as nossas emoções. Não podemos negar que quando alguém nos fere ou quando passamos por essa lapidação das nossas virtudes, nós iremos sentir. Mas tudo tem um propósito divino. O sentir traz do trabalho das nossas emoções. E é por meio das nossas emoções, do trabalho das nossas emoções, nós conseguimos ser bem-sucedidos dentro daquilo que viemos fazer. Então eu gostaria que vocês pensassem muito nisso. E a partir de agora, que vocês começassem a enxergar de uma forma diferente. Em que todo esse movimento depende de eu olhar realmente para as minhas emoções e não simplesmente negá-las, não entendendo o propósito de tudo. Se as minhas emoções estão aqui, se eu sinto, existe um porquê. Porque nada é por acaso e nada é solto dentro do universo e dentro de um propósito divino maior. Então, que nós possamos olhar amorosamente para as nossas emoções e principalmente pegar algo, uma situação do nosso dia a dia em que possamos trabalhar isso, mas não simplesmente fingir que eu não sinto e esconder, porque não vai resolver, porque nós somos energia, o que vale é a nossa assinatura vibracional. Nós não estamos escondendo nada de Deus ou da espiritualidade, porque eles sabem de tudo, mas estamos enganando a nós mesmos. Então, a partir de agora, eu preciso seguir ensinamentos de luz, eu preciso ser uma boa pessoa, mas eu preciso passar pelo processo de lapidação para que eu seja essa boa pessoa, para que eu seja uma pessoa melhor. Então isso demanda eu me olhar amorosamente, acolher as minhas emoções e a partir daí ser bem-sucedido naquilo que viemos fazer. Eu espero que dê certo. Se esse vídeo fez sentido para você no teu coração, deixa aqui nos comentários. Um super beijo, gratidão, namastê e até mais.